Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, querido irmão e irmã, peregrino e peregrina de São José. Mais uma vez, entra na sua casa, no seu coração, o programa Abra a Porta a São José. É um programa de formação que visa aprofundar cada vez mais a vida, a história, a religião e a política na época de São José. Então, nessa noite, eu quero convidar você, querido irmão e irmã, para iniciarmos o nosso programa, implorando de Deus a assistência do Espírito Santo sobre cada um de nós, para que assim o Espírito de Deus possa preparar o nosso coração para tudo que será partilhado durante essa noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora da Apresentação, rogai por nós. Então, nessa noite, querido irmão e irmã, peregrino e peregrina de São José, nós vamos concluir aquela primeira parte do nosso programa que foi relacionado à vida social, religiosa e política na época de São José. Eu vou fazer um breve resumo para que a gente não se esqueça desse fio condutor que vai permitir com que nós possamos aprofundar cada vez mais a história de São José. Nós nos recordamos que a diferença entre a classe dos fariseus e a classe dos pobres, ela era bastante grande. E que o número dos ricos na época de São José era um número bem pequeno e o número dos pobres era um número bastante elevado. A diferença entre eles dois era gritante, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista também religioso e principalmente social, tendo em vista que a classe rica tinha direito a todos os privilégios de teatro, de jogos, a gente pode dizer assim, de conhecimento da Sagrada Escritura, enquanto que a classe pobre, ela vivia apenas para sofrer privações e trabalhar a vida inteira. Então foi nesse ambiente que São José ele viveu a sua vida inteira praticamente, e foi esse tipo de formação que São José ele privilegiou Jesus Cristo para que ele pudesse fazer sua escolha. Nós nos recordamos dos 3 grupos que já foram vistos na nossa formação anterior: o grupo dos fariseus, o grupo dos zelotes e o grupo dos monges essênios. Os fariseus, como nós já aprofundamos, eram homens voltados para a prática ritualista e a lei mosaica. Eram homens que gostavam de ostentar o seu poder e de serem chamados de mestres. Os saduceus era o grupo que primava pela questão armada. Então os zelotes, eles acreditavam que a mudança social só acontecia através de uma luta militar. E os monges essênios eram aqueles que saíram da cidade, foram morar lá próximo ao Mar Morto, acreditando que deviam viver apenas da oração. Eram muito extremistas porque não admitiam nenhum tipo de brincadeira, nenhum tipo de blasfêmia, mas eram fechados em si também. Nessa noite, nós vamos aprofundar sobre a alimentação na época de São José e o papel da mulher na sociedade de São José. O regime alimentar da classe pobre era muito simples, como era, aliás, as normas alimentares dos antigos hebreus. Então, os antigos hebreus, eles faziam apenas 2 refeições. A primeira, logo ao amanhecer do dia, e a segunda refeição à tardezinha. E isso não mudou muito na vida do judeu, não. Nós sabemos que os judeus são pessoas que trabalham demais, inclusive é bastante difícil trabalhar com eles porque parece que eles não param. Mas isso aqui já vinha de uma prática bastante antiga. Eles faziam uma refeição pela manhã e faziam outra refeição somente no final da tarde, aquilo que eles chamavam a ceia.
essa refeição do final da tarde era considerada a refeição mais importante, porque todos já haviam chegado do trabalho e agora todos iam se colocar à mesa para partilhar a vida, mas também para partilhar dos alimentos. Então, o pão era o alimento, para o judeu, o pão era o alimento considerado de luxo. Ele não fazia parte da primeira refeição. O pão, ele fazia parte apenas da segunda refeição. Você imagine que os pobres da época de José, eles sofreram, de fato, muita privação. Quase não comiam carne, mas em compensação não lhes faltava frutas, tâmaras, como naquele clima, também romãs e figos. Então, a carne era algo bastante difícil, porque a gente sabe que era caro. Então, nem sempre eles tinham carne para comer. Eles tinham bastante frutas, como aqui no nosso clima. Nós sabemos que nas estações de manga, por exemplo, os pobres passam muito bem, porque aí vai ter manga no café da manhã, vai ter manga no almoço, vai ter manga no jantar. A manga é uma das frutas que a gente encontra em todas as partes, né? Então, até mesmo nas ruas, nas avenidas, ali sempre tem alguma mangueira que vai produzir seus frutos, e até os mais simples, eles vão pegar daqueles frutos e vão saciar a sua fome. Então, os hebreus, na época de São José, eles não tinham direito à fartura de alimento do ponto de vista de pão, do ponto de vista de carne, mas eles tinham frutas em abundância, principalmente nas estações. E essas frutas próprias da região deles eram, como nós já sabemos, romã, era também as tâmaras e eram os figos. Tudo era muito próprio ali da realidade de Jesus. Eu, pessoalmente, não vejo muita coisa em romã, mas os judeus, eles adoram essa fruta e a gente percebe que ali não tem muita coisa para se comer. Mas, enfim, era o que eles tinham lá. Também não faltava na mesa do judeu o óleo, o vinho, o azeite, os ovos e os peixes pescados no lago de Genezaré, que eles também chamavam de Mar da Galileia. Então, aquilo que não era de propriedade privada, mas que cada um tinha, assim, a iniciativa de correr atrás, de construir, de pegar, de pescar e de produzir, era sempre em fartura. Por isso que a gente sabe que os primeiros apóstolos de Jesus, ele chamou como discípulos, depois constituiu os apóstolos. A gente já sabe que a palavra apóstolo significa enviados. Aqueles que Jesus enviou, eles eram eminentemente pescadores, na sua grande maioria. Então, quem se dedicasse podia criar cabra, da cabra tirava o quê? O leite, que era bastante forte. O óleo, nós sabemos que lá o azeite, eles sempre tiveram com muita abundância. E os peixes pescados ali no lago de Genezaré, como já disse anteriormente. Inclusive, esse lago de Genezaré, que nós já vimos em programas anteriores, ele era também chamado Mar da Galileia devido à sua grande extensão e à sua enorme profundidade. E ele era de uma beleza indescritível para quem o visita. Eu estive outro dia conversando com um amigo que foi à Terra Santa, e ele me disse assim: padre, o Mar da Galileia é a coisa mais linda do mundo. Ele disse que chegou lá na Galileia à noite, teve que pernoitar lá, e não tinha visto o Mar da Galileia, só que o hotel onde ele ficou ficava de frente para o mar. E segundo ele, foi uma das experiências mais lindas da peregrinação que ele fez à Terra Santa, foi quando amanheceu o dia que ele abriu a janela, que deu de cara com o Mar da Galileia, com o lago de Genezaré. Então, na mente dele, ele me disse que chamou a esposa depressa para que ela pudesse ver, mas na mente dele veio tudo que Jesus fez lá. Como Jesus andou, os primeiros pescadores que Jesus chamou para fazer parte do seu grupo. Então, o Mar da Galileia, por sua dimensão, por seu tamanho, ele se impõe. A gente sabe que ele não pode ser modificado, então ele é naturalmente lindo. E ao lado do Mar da Galileia, do lago de Genezaré, crescem todo tipo de vegetação. Então lá se tem as palmeiras,
que são típicas de climas mais frios, mas as palmeiras adoram aquele clima ali, ao lado do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, como também ali crescem as figueiras e as oliveiras, as quais precisam de uma temperatura mais amena. Mas o Mar da Galileia, as terras férteis banhadas por ele, dá condição de tudo ser fértil ali, de tudo poder ser criado. Então, a gente pode dizer que o Mar da Galileia torna a natureza exuberante naquela região. É como se a natureza tivesse se divertindo com os contrastes. Árvores que não dariam muito certo ali, dão. Árvores que gostam de lugares mais secos também, porque o clima de lá ele é muito variado, como nós sabemos. Então, nós estamos já concluindo a vida social, religiosa e política do povo na época de São José. Nós estamos percebendo como viviam as pessoas simples, os homens simples, como viviam as famílias, como era a escassez de alimento fabricado, mas como eles tinham em abundância aquilo que a natureza tratava com muita generosidade. Então não havia nada de luxuoso ou aparentoso na casa de um judeu pobre. Na casa de um judeu pobre você não encontrava nada que chamasse a atenção e a vista. Então o que era que eles tinham de fundamental, o que era que eles tinham de mais importante? Era a fé em Deus, era a fé na religião deles. A casa deles era bastante simples. Era bastante simples. E como a gente precisa aprender dessa cultura e dessas pessoas que até hoje alguns continuam mantendo essa simplicidade. Os pobres mantêm por uma exigência mesmo de sua condição. Mas até mesmo o judeu rico, consciente, aquele que depois de 2012 anos de história consegue olhar para trás, nunca vive de ostentação. Nunca vive de grandes festas, de grandes farras, de estourar o que eles juntam com tanto sacrifício. Então nós, principalmente católicos, precisamos aprender dessa simplicidade. Até porque Deus sempre escolheu o simples. Deus sempre escolheu aquele que traz um coração aberto para uma mudança cada vez mais da parte dele. Então, na casa de São José também e da Virgem Maria, nós imaginamos que não existia nada de luxuoso. Não tinha nada que fosse, como a gente disse anteriormente, aparatoso. Tinha nada de ostentação. Existia sim ali muita simplicidade e unidade. E unidade, isso que nós precisamos para as nossas famílias hoje. Então o que São José queria, Nossa Senhora também queria e Jesus também queria. Porque tudo que ele desejava era santo. Tudo que ele desejava era justo. Tudo que ele desejava era o que vinha da parte de Deus. Então, muito mais do que o luxo que muitas vezes nós temos nas nossas casas, mas não temos a unidade, não temos a oração, não temos. Muitas vezes as famílias perderam até o temor de Deus, perderam até o seu amor. Nós vamos agora a um breve intervalo e logo em seguida nós voltaremos com o nosso programa de formação Abra a Porta a São José. Mas abra a porta a São José hoje, porque com certeza amanhã ele nos abrirá as portas da eternidade. Não sai daí, daqui a pouco eu estou de volta para continuarmos refletindo sobre a sociedade política e religiosa na época de São José. Vinde alegres cantemos. Ceará Autoelétrica. Aqui você encontra tudo para a manutenção elétrica e mecânica especializada do seu veículo, com serviços de freios, suspensão, alternadores, troca de correias e injeção eletrônica, com equipe altamente especializada. Temos ainda faróis, baterias, palhetas, óleos e correias. Vem então nos conhecer. Ceará Autoelétrica. Peças e serviços. Rua Nossa Senhora da Conceição, 84B, Lagoa Nova, 3344-5034.
Visite a Jerusalém Artigos Religiosos. Uma grande variedade de terços, imagens, CDs, livros, camisetas e os produtos da Canção Nova. Jerusalém Artigos Religiosos. Agora em 3 endereços. Loja 1, Rua Felipe Camarão 644, Cidade Alta. Shopping 10 no Alecrim e na Zona Norte, no Nordestão de Santa Catarina. Jerusalém Artigos Religiosos. Evangelizando a sua família. Vinde alegres cantemos. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de formação Abra a Porta a São José. E como havíamos refletido anteriormente, a casa de um judeu simples, pobre, não existia nada de luxuoso, não existia nada de aparentoso, nada de ostentação. Eles tinham uma vida bastante simples. Com exceção de Jerusalém e de alguns outros pontos estratégicos para os romanos, na Palestina não haviam moradias luxuosas. Então, onde os romanos haviam chegado na Palestina, onde eles haviam chegado em Jerusalém, geralmente tinham prédios mais luxuosos, geralmente tinham casas mais confortáveis. Mas onde o império não havia chegado, geralmente moravam os pobres. É como a gente vê até hoje as nossas cidades nos interiores. Tem cidades onde a gente vê que um prédio que tenha 2 andares, uma